Pessoal, Helisson Augusto de volta aqui para o canal Bom de Obra, sejam muito bem-vindos! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dispositivo chamado DR. É um bichinho aí que causa medo em muitos eletricistas. Então se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreva. Se curtir esse vídeo no final, deixa aquele like. Ou se você já conhece o nosso trabalho, deixa aquele like aqui na confiança que você vai curtir o vídeo de hoje. Bora então entender o que é esse equipamento chamado DR. Primeiro, a sigla DR, diferencial residual. Basicamente o DR ele serve para evitar fuga de corrente, ou melhor, ele é um cagueta. Se houver alguma fuga de corrente na instalação, ele vai desarmar, mostrando que tem essa fuga. E também serve para fazer a proteção contra choque elétrico. Uma vez que esse dispositivo é instalado de maneira correta, no momento que algum desavisado, algum distraído encostar, por exemplo, o dedo na tomada, ao invés de ele tomar um choque, o DR ele vai agir e vai desarmar, vai impedir que a pessoa, que o desavisado aí, leve um choque elétrico. O DR tem dois tipos disponíveis no mercado para residência, tá, gente? Vou mostrar aqui. É o IDR e o DDR. O que é o IDR? É um interruptor diferencial residual. E o DDR é um disjuntor diferencial residual. Qual que é a diferença entre esses dois? O IDR necessita instalar um disjuntor simples, um disjuntor, por exemplo, esse bipolar aqui, e depois fazer a instalação do IDR, tá? O DDR, ele já tem dentro dele a capacidade de proteger. Então ele é um disjuntor DR, e esse aqui é um interruptor DR. Qual que é a grande vantagem e qual que é a desvantagem de trabalhar com um e trabalhar com o outro? A desvantagem do IDR é que você vai precisar de um disjuntor, tá? Para acompanhar ele, porque ele não tem a função de combater curtos-circuitos, por exemplo. Já o DDR, ele, combate o curto-circuito. Só que o valor, tá? O valor de um DDR é muito mais alto do que um IDR. Às vezes, na maioria dos casos, compensa você comprar um disjuntor para trabalhar junto com o IDR do que você comprar apenas um DDR. Financeiramente, compensa mais. Outra coisa aqui para quem vai trabalhar com DR, tá? Eu vejo muito pessoal trabalhando um único, principalmente em casas menores, trabalhando com um único IDR ou com um único DDR. Qual que é o grande problema? O problema é que se houver alguma fuga em algum momento, aí na residência vai desligar a casa inteira. Então aqui fica a dica, se você for trabalhar, tá, com um disjuntor geral, um DDR, separar aí pelo menos, tá, a iluminação da casa. Existe um item lá na norma que permite que a parte de alimentação de energia acima de 2,5 metros de altura, eu não tenho obrigatoriedade de ligar aí nesse DR, obrigatoriedade de ligar aí nesse DDR. Então eu tenho aqui, tá? Vou colocar aqui um disjuntor geral, tá? Um disjuntor geral. E aqui eu tenho um IDR, tá? Disjuntor aqui, IDR. Se eu for fazer a ligação, tá? Desse aqui como geral, tá? Como geral, eu faço pelo menos a ramificação da parte de iluminação. Por que aqui tem 3 polos? Porque aqui ele vai receber a fase, quando é bifásico, tá? Vai receber outra fase e o neutro, ele vai entrar aqui também, tá? E ele vai sair aqui e vai sair aqui, tá? E aqui é o geral, tá? Então o geral, o disjuntor geral,
ele veio aqui da entrada de energia, né? Veio do poste, tá? Veio do poste, passou aqui pelo disjuntor geral, alimentou aqui o IDR, tá? Passou aqui, alimentou aqui, tá? E aí como é que eu faço, tá? Esse IDR aqui ele vai fazer para os demais circuitos, né? Vai alimentar os demais circuitos. E o circuito de iluminação eu faço uma ramificação aqui dessas fases, tá? Para fazer a ligação da iluminação. A iluminação ela não passa pelo IDR, fazendo com que em algum momento, se nas tomadas houver alguma fuga, vai desarmar e eu continuo aqui na claridade. Eu continuo aí com a iluminação funcionando, tá? Lembrando que no quadro disjuntor tem o que nós chamamos de barramento de neutro, tá? Barramento de neutro. Quando eu utilizo aqui um IDR, tá? Eu tenho que fazer obrigatoriamente, tá? Eu vou precisar de um barramento para esse neutro, tá? É obrigatório, tá? Então aqui a parte de iluminação, se aqui eu tenho outro circuito de iluminação, né? Nós saímos com a fase aqui, o neutro eu preciso fazer uma emenda e fazer um barramento aqui exclusivo, tá? Para o circuito que não vai ter o IDR. Por quê? Porque se eu utilizar aqui um neutro para esse circuito, automaticamente esse IDR vai identificar e vai desarmar. Então eu não posso, de maneira nenhuma, tá, trabalhar com um neutro aqui sem a fase estar ligada aqui no IDR, beleza? É só fazer uma ramificação antes de chegar aqui no IDR. Fiz a ramificação, fiz outro barramento. Toma cuidado aí na hora de fazer essa instalação, não confundir, puxar um neutro que está vindo do DR, porque se na hora que você ligar, colocar em funcionamento, vai parar tudo. E aí vai ser difícil você encontrar, né? Porque na montagem do quadro vira aquela bagunça, fio para cá, fio para lá. Vai ser difícil, é claro, mas obrigatoriamente você vai ter que encontrar. Fechou? Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like que vai nos ajudar de montão, tá? Se não se inscreveu ainda no canal, aproveita, se inscreva. Muito obrigado e até a próxima.